Hola chicos, bienvenidos al módulo 2, clase 1 del proyecto de lengua española. Hoy nosotros vamos a trabajar con los pronombres, empezando por la clasificación. Observen, existen pronombres personales, demostrativos, posesivos, numerales, los indefinidos, interrogativos, exclamativos y relativos. Vamos a empezar por los pronombres personales. Concepto. Los pronombres personales designan a los participantes en el discurso, ou seja, a primeira pessoa se refere ao falante, a segunda pessoa ao ouvinte e a terceira pessoa a alguém que está ajeno, ou seja, distante da conversação. Uso del pronombre personal. É importante frisar que pronombre personal sujeto faz uma referência com o pronome pessoal do caso reto da língua portuguesa. E é chamado sujeto em la língua espanhola porque ocupa a posição do sujeito dentro da oração. Quando trabalhamos em uma tabela, a divisão fica da seguinte maneira: pronomes do singular e pronomes que se encontram no plural. No singular, vamos ter pronomes de primeira pessoa, de segunda pessoa e de terceira pessoa. Para a primeira pessoa, temos yo. Yo significa eu. Yo não tenho ni ideia. Observem que na segunda pessoa temos duas opções, tu e vos. Tu com tilde, ou seja, com acento. Vamos volver, ou seja, voltar a nossa aula sobre a acentuação diacrítica. Lembrem que existe uma diferenciação do tu com acento para o tu sem acento. Tu com acento, recordando, pronombre personal sujeito. Tu sem acento, adjetivo possessivo. Vamos a ver os exemplos. E tu, que necessitas? Vos tenéis razão. Observem que na segunda pessoa do singular, nós também temos a opção de vos. Isso vai ser utilizado de acordo com a especificidade de alguns países. Por exemplo, na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, na Bolívia, nós vamos encontrar a utilização de vos. Quando nós chegamos, por exemplo, na Espanha, no México, no Caribe, nós utilizamos o tu. Terceira pessoa do singular. Ele, ella, usted. Ele significa ele, ella significa ela e usted significa você, senhor ou senhora. Mais uma vez, precisamos voltar à nossa aula sobre acentuação diacrítica. Recordem que ele, com tilde, significa ele, é um pronombre personal sujeito, mas quando esse ele aparece sem acento, ele tem a função de artigo definido. Los ejemplos: ella es la jefa. Usted necesita algo más? Quando trabalhamos com plural, na primeira pessoa, temos nosotros ou nosotras. E é importante frisar que isso difere um pouco da língua portuguesa, porque nós temos nós, que serve tanto para homens como para mulheres. No caso da língua espanhola, observem que temos nosotros para um grupo só de homens ou para um grupo misto, e nosotras quando o grupo é formado simplesmente por mulheres. Nosotras nos marchamos já. Para a segunda pessoa do plural, nós temos vosotros ou vosotras, e o mesmo vai acontecer, porque se compararmos com a língua portuguesa, nós vamos observar que só existe vós, uma única forma para agregar masculino e feminino. No caso da língua espanhola, nós temos uma alternativa para masculino, que também pode ser utilizado para um grupo misto, e uma alternativa para o feminino. Vosotros sois de aqui? Na terceira pessoa do plural, temos ellos, ellas e ustedes. Eles, elas, vocês, senhores ou senhoras. Ellos não têm las llaves. Ustedes esperem afuera, por favor. Observação. Trabalhando essas particularidades dos pronombres personais sujeito,
temos que levar em consideração que existe formalidade e informalidade. Sempre que trabalhamos com formalidade, nós vamos utilizar ou usted no singular ou ustedes no plural. E quando trabalhamos com informalidade, podemos trabalhar com tu ou com vos. Recapitulando, frisando o que eu já disse anteriormente dentro da tabela, isso vai depender do país onde você se encontre. Se você está utilizando o tu, quando chegamos, por exemplo, na Espanha, México, Caribe, o vos, quando estamos na Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia. E quando nós utilizamos esse tu como informalidade, nós estamos tuteando, ou seja, é um tuteo. Quando nós utilizamos o vos, nós estamos voceando, ou seja, é um voceio. Exemplo, ¿quieres ir al cine? Observem que eu tenho o verbo quieres, tu estás invitando a alguém para ir a algum sítio, pero tu não encuentras de forma explícita um pronome personal sujeito. Mas quando eu digo quieres, eu sei que esse verbo se remete ao tu, que é a segunda pessoa do singular. Eu comprei um regalo para ti. Observem que dessa vez o pronome eu já aparece de forma explícita e não mais implícita. No primeiro caso, eu me refiro a tu, no segundo caso, eu me refiro a eu. No primeiro caso, de forma implícita e no segundo caso, de forma explícita. Vamos a questões de Enem. O texto publicitário objetiva a adesão do público a uma campanha ambiental. A relação estabelecida entre o enunciado, que enunciado é esse? Lo que le haces al planeta, te lo haces a ti. E os elementos não verbais pressupõem que as atitudes negativas do homem para com o planeta. Qual das alternativas a seguir estaria correta? A. Aceleram o envelhecimento da pele. B. Provocam a ocorrência de seca. C. Aumentam o dano atmosférico. D. Prejudicam o próprio homem. Ou E. Causam a poluição industrial. Observem, gente, que quando eu utilizo te lo haces a ti, eu estou me referindo a tu, que é a segunda pessoa do singular. Então, o que a frase quer dizer para mim? O mal que tu fazes para o planeta, tu estás fazendo a ti mesmo. Então, qual seria a alternativa correta? Letra D. Prejudicam o próprio homem. E agora, uma questão para reflexão. Hoy quiero vivir sin darme cuenta. Voy a hacer dos preguntas. Primero, ¿el pronombre personal sujeto está implícito o explícito? Segunda pregunta, ¿qué pronombre es este? Vamos a contestar. Pronome aparece de forma implícita. Por quê? Porque observem que tem o verbo quiero, que ele está se referindo a algum pronome personal sujeito, mas esse pronome não aparece dentro da oração. Existe o sujeito, mas não está explícito, então está implícito. Segundo, que pronome é esse? Se nós formos conjugar o verbo querer, vamos observar que quiero se refere a yo, que significa eu. Primeira persona del singular. Chicos, muchas gracias y hasta la próxima clase.